Festival Especial apresenta Oficina Acessível de História da Arte Moderna. Oi, meu nome é Helene Sanderson. Nessa oficina acessível, nós vamos passear pela história da arte mundial. Ou seja, arte ao alcance de todos. Boa viagem! Impressionismo, a ruptura da linha. Recebe o nome de impressionismo a corrente artística que surgiu na França, principalmente na pintura, durante o período da chamada Belle Époque, entre os anos de 1871 e 1914. O clima intelectual e social do período em questão ficou marcado por intensas transformações culturais, artísticas e tecnológicas. Essa vertente teve um papel muito importante para a renovação da arte do século XX, sendo a grande propulsora das chamadas vanguardas europeias. Esse movimento, de cunho anti-academicista, propôs o abandono das técnicas e temas tradicionais, saindo dos ateliês iluminados artificialmente para resgatar ao ar livre a natureza, tal como ela se mostrava aos seus olhos, segundo eles, como uma soma de cores fundidas na atmosfera. Assim, o nome impressionismo não foi casual. O crítico Louis Leroy, na primeira exposição do Grupo do Café Gerbois, onde os pintores se reuniam, ao ver a obra de Claude Monet, Impressão Sol Nascente, começou sarcasticamente a chamar esses artistas de impressionistas. Criticadas, recusadas e incompreendidas, as exposições de suas obras criavam uma expectativa muito grande nos círculos intelectuais de Paris, que não conseguiam compreender e aceitar seus quadros, nos quais estranhavam um naturalismo acadêmico. Suas principais características são: registro das tonalidades das cores que a luz do sol produz em determinados momentos, figuras sem contornos nítidos, sombras luminosas e coloridas, misturas das tintas diretamente na tela, com pequenas pinceladas. Os pintores da arte impressionista costumavam produzir suas telas ao ar livre. A intenção era capturar as tonalidades que os objetos refletiam segundo a iluminação solar. Pós-impressionismo. O termo pós-impressionismo foi utilizado pela primeira vez pelo crítico de arte britânico Roger Elliot Fry para designar as obras expostas na Grafton Gallery, em Londres, em 1910. A exposição incluía pinturas de Paul Cézanne, Vincent van Gogh e Paul Gauguin. Ao lado do pintor francês Georges Seurat, eles foram os mais importantes representantes dessa nova tendência. Os pós-impressionistas valorizavam a expressão do lado subjetivo, humano, emocional e sentimental. Dessa forma,
o novo espírito que surgia se distanciava do impressionismo, na medida em que não buscava somente elementos técnicos, estudos da luz natural nos objetos e reprodução da realidade, como fizeram seus antecessores. Os artistas que compõem o pós-impressionismo buscavam novos estilos, determinados por novos conceitos e formas, mas ainda assim utilizando intensamente elementos como a luz e a cor em suas obras. A corrente pós-impressionista não foi homogênea, e da mesma forma, a arte produzida nesse período tem diversas características. Audiodescrição das principais obras do período. O Almoço na Relva, 1866, Edward Manet. Uma cena ao ar livre em um bosque iluminado pela luz suave do dia. No centro da pintura, duas figuras masculinas vestidas com roupas escuras, semelhantes a trajes formais, conversam sentadas sobre a grama. Ao lado deles, uma mulher nua olha diretamente para o espectador. A pele dela contrasta com o fundo verde escuro das árvores. Ao longe, uma mulher parcialmente vestida está ajoelhada à beira de um riacho, como se lavasse algo. Um cesto de piquenique com frutas e uma jarra está jogado ao chão, sugerindo um encontro casual. O contraste entre a nudez da mulher e a formalidade dos homens cria uma sensação de desconforto ou provocação. As cores são equilibradas entre tons naturais de verde, marrom e bege, pontuados por detalhes luminosos nas figuras humanas. Colina da Raposa, 1870, Camille Pissarro. A paisagem rural se estende em colinas suaves sob um céu claro, com nuvens leves flutuando. No primeiro plano, há uma trilha estreita de terra com vegetação rasteira e pequenas flores silvestres. Nela, 3 pessoas, um homem e 2 mulheres, andam em direção norte. No meio da composição, algumas árvores isoladas, de copas arredondadas e galhos esparsos, estão posicionadas contra o horizonte. O espaço aberto sugere a presença de vento ou movimento no campo. A obra utiliza tons terrosos e verdes sutis, com pinceladas leves que criam uma textura natural. O céu é um azul claro que reforça a tranquilidade e o frescor do ambiente. A sensação é de calma, solidão e contemplação. Impressão. Sol nascente, 1872, Claude Monet. Uma vista enevoada de um porto ao amanhecer. No centro, o sol é um disco laranja vibrante, quase dissolvido na névoa azul e cinza que cobre a cena. Barcos escuros com formas imprecisas flutuam na água tranquila. Ao fundo, as sombras de mastros e indústrias são pouco nítidas, como se estivessem se fundindo ao horizonte nebuloso. A obra é dominada por uma paleta fria de azuis e cinzas, contrastada com o laranja intenso do sol, que cria um ponto focal caloroso. A pincelada é rápida, quase borrada, transmitindo o movimento e a efemeridade do momento. A sensação é de introspecção e mistério. Passeio de barco no Sena, 1879, Pierre-Auguste Renoir. Em um dia ensolarado, 2 mulheres elegantemente vestidas estão em um pequeno barco à deriva no rio Sena. Uma delas, usando um vestido claro e um chapéu, está sentada, enquanto a outra está mais à frente no barco, olhando para a paisagem ao redor. O reflexo da luz sobre a água cria brilhos cintilantes, e a vegetação ao fundo é rica e cheia de vida. A paleta é composta de verdes vibrantes, azuis claros e tons de pele suaves. Há um jogo constante de luz e sombra, que transmite uma sensação de calor e alegria. A cena é intimista e evoca um momento de lazer e tranquilidade. Ponte Japonesa, 1899, Claude Monet. A famosa ponte arqueada de estilo japonês atravessa um lago repleto de nenúfares, que flutuam na superfície espelhada da água. O jardim é exuberante, com plantas e árvores que pendem sobre a ponte. As folhas e flores refletem suavemente na água, criando um efeito quase onírico. Os tons de verde predominam, pontuados por flores rosas e brancas nos nenúfares. A pincelada de Monet é fluida, sugerindo movimento tanto na vegetação quanto na água. A atmosfera é serena e meditativa, convidando a contemplação da natureza em seu estado mais puro. Pós-impressionismo. Uma tarde de domingo na ilha de Grande Jatte, 1886, Georges Seurat.
A pintura retrata uma cena ao ar livre em um parque à beira de um rio. Grupos de pessoas estão distribuídos por todo o espaço, a maioria sentada ou de pé, aproveitando um dia de lazer. No primeiro plano, uma mulher vestida com um longo vestido escuro e um chapéu largo segura a corda de um pequeno cachorro. Ao lado dela, um homem com cartola e bengala observa o rio. Diversas figuras estão em atividades tranquilas, um homem fumando um cachimbo, uma mulher segurando um guarda-sol, crianças brincando e casais conversando. O fundo é preenchido por árvores que dão sombra ao gramado, enquanto barcos navegam ao longe na superfície azul do rio. As cores vibrantes são aplicadas em pequenos pontos, característicos da técnica pontilhista, criando uma harmonia luminosa e quase etérea. A atmosfera é serena, mas a rigidez das figuras dá uma sensação de equilíbrio formal. Noite Estrelada, 1889, Vincent van Gogh. A obra apresenta uma paisagem noturna sob um céu dramático, dominado por redemoinhos de luz e estrelas cintilantes. O céu ocupa a maior parte da tela, com grandes curvas e espirais de azul profundo e branco brilhante, sugerindo movimento e emoção. Abaixo, uma pequena vila com casas de telhados pontiagudos está adormecida. Uma igreja com uma torre alta se destaca no centro. À esquerda, um cipreste alto e escuro se eleva, como se conectasse a terra ao céu. As montanhas ondulantes ao fundo completam a composição. A paleta é rica em tons de azul, amarelo e preto, criando um contraste marcante. O quadro transmite uma mistura de inquietação e beleza transcendente, com o céu turbulento simbolizando emoções profundas e intensas. Espírito dos Mortos observando, 1892, Paul Gauguin. A cena se passa em um ambiente escuro e misterioso. No centro, uma jovem de pele morena está deitada de bruços sobre um colchão ou esteira, coberto por um tecido roxo. Ela olha por sobre o ombro com uma expressão de medo ou preocupação. Atrás dela, uma figura sombria, quase espectral, está em pé, observando. O fundo é simples, mas as cores são intensas, com sombras densas e um brilho amarelo-alaranjado em algumas partes, dando um tom surreal. Os contrastes entre as cores vibrantes e as áreas escuras reforçam o clima de mistério e tensão. O quadro evoca sensações de vulnerabilidade e espiritualidade, misturando o real com o sobrenatural. Realização: Varsóvia Educação e Cultura. Apoio cultural: Fundação Marco Polo, Instituto Elisabetta Randon e Racon Consórcios. Financiamento: Lei de Incentivo à Cultura de Caxias do Sul. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.